Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para fazer para vocês 3 experimentos, o experimento 2 e o experimento 3 que eu havia combinado com vocês, tá? Então, observem que o experimento, ele consiste em colocar 4 copos com água oxigenada. Esse copo número 1, a água oxigenada volume 10, que eu coloquei, ó. Tá? Água oxigenada comum de mercado, de farmácia, eu coloquei a água oxigenada e ela fica como um padrão. Aqui eu coloquei o iodeto de potássio. O iodeto de potássio, ele é uma substância à base de iodo e de potássio, e quando a gente coloca o iodeto de potássio, ele turva a água. Então, a água fica de uma coloração diferenciada da coloração da água da água oxigenada pura. No terceiro frasco, o autor da apostila pede para que a gente coloque nos tubos 3 e 4, ele pede para que a gente coloque no tubo 3 alguns cubos de batata. Então, eu piquei a batata aqui, e no tubo 3, batatinha normal, com a água oxigenada. Observem, a batata não tem alteração aparente, só fica turva a água, fica meio leitosa, tá? Mas logo ela para de ter essa efervescência. E no tubo 4, ele pede que a gente coloque uns pedacinhos de fígado, ou mesmo de carne comum. E observem o que acontece quando a gente coloca a água oxigenada em contato com a carne. Começa a borbulhar e a carne fica totalmente esbranquiçada, tá? Por quê? Porque a reação química da água oxigenada com a carne vermelha, que tem bastante sangue, é uma reação química que inicia praticamente a morte das bactérias e a digestão, tá certo? Então, observem que a carne muda totalmente a coloração dela, tá certo? Ó, e começa uma certa efervescência também. Isso é para mostrar para vocês que quanto mais reagente eu colocar aqui, mais forte ou mais rápida será a reação. Ó, então eu estou aqui colocando mais carne e aí eu tô vendo uma reação bem mais rápida, tá certo? Da água oxigenada. Aqui a batata também está apresentando essa efervescência, tá? Por quê? Porque a água oxigenada está reagindo com o carboidrato da batata. Já o iodeto de potássio, que é um mineral, eu coloco e nada acontece, porque não tem uma reação química aparente. E para que serve esse copo número 1? Ele serve como padrão de comparação, para a gente poder comparar a cor que ficou o iodeto de potássio com a água oxigenada, a cor e a espuma que formou da água oxigenada com a batata. Quanto mais eu agito, mais ocorre a efervescência, quer dizer, a digestão. Quanto mais a gente mastiga, quanto mais a gente amassa o alimento, mais ocorre a digestão. E ainda comparando com a carne. Aqui, ó, dá para vocês observarem bem que está ocorrendo uma efervescência, tá? Uma efervescência. Olha, não sei se vocês conseguem visualizar aí essa efervescência que acontece com a carne vermelha, como se a gente estivesse colocando mesmo a água oxigenada num machucado. Por quê? Porque o sangue, ele vai reagir com a água oxigenada. Então, essa foi a experiência que o autor propõe no item 2, no experimento número 2. Agora, eu vou passar a fazer o experimento número 3. Para o experimento número 3, eu vou precisar de 2 copos, um pouco de água e batatas picadas.
A ideia é pegar as batatas, amassar a batata com um pouco de água para extrair da batata a porção de carboidrato que ela tem. E aí, nós teremos o que a gente chama de água de batata. Então, eu tô extraindo daqui da batatinha de pôr em casa mesmo. Eu extraí e na água de batata, tá? Eu escorri a água e obtive, então, só a batata e um pouco de água com o extrato da batata. O segundo passo é usar tintura de iodo, aquele iodo diluído no álcool. Essa tintura de iodo, se eu colocar ela direto na batata, nós vamos observar que a batata fica numa coloração bem escura. A tintura de iodo por si, ela é uma tintura amarelada. Só que em contato com o carboidrato, ela fica uma porção bem escura, tá? Então, a tintura de iodo, ela tem essa capacidade de deixar colorido e mostrar onde é que tá o carboidrato. Então, para isso, eu vou pingar aqui a tintura de iodo nessa porção de água de batata. E olha que de amarelo ela fica bem escura, bem da cor da mesa mesmo, ó, tá? Bem preta. E essa porção de água de batata, ela prova que aqui dentro da água existem carboidratos. Então, se eu pingar o iodo em qualquer carboidrato, ele vai ficar dessa coloração. Num pedaço de pão ou mesmo num biscoito feito de maisena. Então, eu tenho essa coloração. Aí, dentro desse outro copo, eu tenho uma porção de saliva. Ó, saliva que eu colhi de alguém e eu vou despejar a água da batata na saliva. E vocês vão poder observar que a coloração escura da água de batata, ela começa a desaparecer. Por que essa coloração tão escura da água de batata desaparece quando eu coloco em contato com a saliva? O que tem na saliva, que eu já falei em aula, que faz com que a água acabe ficando numa coloração mais clara, ó. Nesse caso, observem os dois copos. O copo mais escuro é o que não tinha a saliva para dissolver a água com a batata. E o copo mais claro é onde a saliva, a enzima presente na saliva, vai digerindo a água que tinha o carboidrato extraído da batata. Então, observem a diferença da coloração e aos poucos a enzima, a amilase salivar, vai fazendo a diferença aí na água misturada. Olha, uma bem escura, eu coloquei o fundo branco para vocês poderem observar, e a outra bem clara, que é onde já tem a saliva fazendo a digestão, tá certo? Existem substâncias químicas que fazem com que a digestão comece a aparecer. E a digestão, ela tem que ter essa capacidade, tá? De quebrar as moléculas. Só que só o estômago, só os dentes não tem essa capacidade. Então, a gente precisa de algumas substâncias que são chamadas de enzimas digestivas que auxiliam na digestão. Então, nós temos enzimas digestivas na boca, na saliva, no estômago e no intestino. E as glândulas auxiliares, que são o pâncreas, o fígado e ainda temos uma bolsa que se chama vesícula biliar, também liberam substâncias que vão auxiliar na digestão, que são, no caso agora, a próxima etapa da digestão. A digestão da gordura, a digestão das proteínas, que nós vamos falar na aula na sequência. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.